Tudo bem, pessoal? A gente vai falar agora sobre os éteres. Então vamos lá, como é que eu identifico um éter? Eu preciso ter o oxigênio entre dois carbonos. Então, ó, oxigênio entre dois carbonos. Se eu tiver o oxigênio entre dois carbonos, eu chamo esse cara de heteroátomo. Então, quando um heteroátomo é o oxigênio, eu tenho um éter. Bom, identificando o éter, como é que eu dou o nome do éter? Tá vendo esse radicalzinho aqui, ó? Oxi. Aqui, ó. Oxi. Então, nas cadeias onde o grupo funcional é terminal, normalmente o indicativo do nome do grupo funcional está no final. Então, em algumas situações, por exemplo, aldeído, o final é al, álcool, o final é ol, é ácido, o final é oico, e assim por diante. Aqui, esse oxi fica no meio do nome, porque o oxigênio aqui fica no meio da cadeia. Então, não fica no meio certo, não é simétrico, mas ele está dentro da cadeia. Quando esse oxigênio divide a cadeia, ele divide em dois radicais, e um é menor do que o outro. Então, o nome oficial, como que eu dou o nome oficial? Radical menor. Então, ó, esse radical menor aqui seria o radical, a gente está falando de radical, metil. Então, se esse cara é o radical metil, esse cara aqui, ó, nessa nomenclatura do oxi, seria considerado a cadeia, o radical maior, eu dou nome como se fosse a cadeia principal. Então, lembra lá no hidrocarboneto que a gente faz assim, se for ramificação, eu coloco a terminação il. Se for cadeia principal, eu coloco a terminação ano, eno e assim por diante. Aqui é mais ou menos isso. Esse cara aqui, se ele for ramificação, ele é fenil. Mas se ele for cadeia principal, é o benzeno, né? Esse cara aqui, se ele for cadeia principal, é o metano. Se ele for ramificação, ele é o metil. Então, aqui, ó, esse é o radical menor e esse é o radical maior. E no meio está a palavra oxi, né? Então, como esse radical aqui é o radical met, porque eu não vou botar a terminação il, né? Eu não vou botar a terminação il, acabou. No lugar do il eu coloco oxi. Então, quem for radical menor, nesse caso, radical met, metóxi. E o radical maior, aí eu coloco como se fosse cadeia principal. Então, metóxi, benzeno. Olha esse aqui de baixo. Eu tenho esse radical aqui com 3 carbonos e esse radical aqui com 2 carbonos. Então, o que tem 2 carbonos entra como radical, eu tiro o il e coloco o oxi. O que tem mais carbonos entra como cadeia principal. Então, 3 carbonos como cadeia principal no hidrocarboneto seria propano, certo? Então, cadeia principal, o radical maior entra como cadeia principal. Então, esse cara aqui, propano. E o radical menor? Ramificação. Ramificação de 2 carbonos, prefixo et. Então, et mais oxi, etoxi. Essa parte dá o nome do radical menor mais o oxi, mais o oxigênio. Então, tudo isso aqui, ó, esse camaradinho aqui até aqui, é esse nome aqui. Sobrou o quê? Sobrou isso aqui. Bom, se fosse ramificação, eu colocaria isopropil. Mas como eu considero isso agora a cadeia principal, é o isopropano. Então, aqui, ó, etoxi, isopropano. Radical menor, oxi, radical maior. E a nomenclatura usual? A nomenclatura usual eu uso a palavra éter, e aí eu tenho 2 radicais, e agora é por ordem alfabética. Então, como eu falei, quando eu considero isso aqui cadeia principal, o nome é benzeno. Quando eu considero ramificação, o nome é fenil. Na nomenclatura usual, eu considero tudo ramificação. Então, não tem radical menor oxi, radical maior como cadeia principal. Aqui, tudo é ramificação. E aí eu uso essa ramificação, com a terminação eu coloco as duas em ordem alfabética, com a terminação ico. Então, como é que fica o nome desse cara? Éter, porque é um éter. Então, da mesma forma que isso aqui, eu estou identificando o oxigênio, na nomenclatura usual, o que identifica o oxigênio é o éter. Eu tenho 2 radicais, agora não me importa radical menor, radical maior, me importa a ordem alfabética. Esse cara é fenil, começa com F. Esse cara é metil, começa com M. Então, éter, fenil, metil. Mas a terminação é ico, né? A terminação desse nome é éter, radicais em ordem alfabética e terminação ico. Então fica
éter fenilmetílico, tá? Porque isso aqui está em ordem alfabética. Como é que fica esse nome? A gente já falou a nomenclatura oficial, né? Isso aqui é considerado oxi, radical menor, então et, não é mais etil, porque agora é um éter, então eu dou o nome disso tudo. Então, etoxi, e aqui, propano, porque tem 3 carbonos, mas é o carbono do meio que está fazendo a ligação, então isopropano. Nomenclatura usual, a palavra éter, que indica esse oxigênio aqui, e a terminação ico, beleza. E agora como é que eu vou dar nome a esses 2 radicais? Em ordem alfabética, o E está antes do I, porque isso aqui é o isopropil. Então, ó, éter, etil, isopropil com ico, isopropílico. Então é assim que eu dou o nome e identifico os éteres. Ok? Um abraço, até a próxima.